Olá, meus amigos, voltamos, o Futebol em Rede para você. Eu sou o Fábio Seródio, ao meu lado Luiz Carlos Quartarolo, um programa diário trazendo sempre assuntos para o debate. Você pode participar, se quiser, é só ir no descritivo do programa, dar sua opinião, concordo ou não concordo. Faça como, por exemplo, o Douglas Dias, aliás, um abraço para o Douglas Dias, que segue a gente há muito tempo. O Joel Silva, outro que elogiou a gente, participa sempre do programa. O Júnior Ferrarese, Quartarolo, ele é abelista juramental. Ele Opa, não gosta que a gente fale mal do Abel Ferreira. Segundo ele, Abel Ferreira ganha tudo. A gente ganha tem que mesmo. falar mal dos outros treinadores. Do Abel Ferreira, jamais. O Bruno Secone, mais um que participa, coloca lá. O Jean Campagnoli, mais um que também participa, manda recado. E o Luiz Corintiano 1977. Pelo que eu entendi, é Luiz Carlos, mas eu não consegui pegar o sobrenome. Todos eles participam do programa, são inscritos do programa, por isso, vá lá você também, pá, se inscreva, dê uma mãozinha para os velhinhos nessa idade, uma mão faz uma ajuda enorme. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que for que você acompanha nosso programa. Vamos ao cumprimento educado de Luiz Carlos Quartarolo, que traz, como sempre, o tema do programa de hoje. Um abraço, meu caro Fábio Serodi. Boa chuva, bom frio. Outono chegando ao fim, mas com chuva, né? Em São Paulo está assim. E trânsito, uma beleza. Serodi, já vou dar a manchete e o tema do programa, que, como sempre, é um tema, um viçareiro para a gente discutir, né? Mesmo numa semana sem bola rolando. Eu ia deixar a barba até o Santos ganhar, né? Não, não faça isso. É isso que eu ia perguntar para você, mas acho Não. melhor tirar, né? Porque vai É, virar Papai Noel, né? Pelo é. jeito, hein? Corre o É, risco de você pisar na barba, mas tudo bem, vai. é. O Vamos Sergião, que é seguir. aqui meu vizinho, desculpa, viu, Sérgio, mas eu não vou acreditar nisso, não. Chega de promessas. É, O não. Rueda já fez as suficientes. Então O vamos. Fábio Sormani, que a gente Sim, conhece tão bem, prometeu não fantástico. cortar o cabelo até o Santos ser campeão do mundo. Aí, aí não vai dar. Sormani, dá uma outra desculpa. Fala que você não gosta do Barbeiro, porque É, que isso não não quer conta. gastar o dinheiro, não quer Não, gastar. até o Santos ser campeão mundial. Ou ele é otimista demais, ou ele brigou com o Barbeiro e não quer contar, mas tudo bem, vai Ou lá. ele adora o cabelo dele, quer fazer propaganda para Pente, alguma coisa assim, né? Ô, É. Seródio, brincadeiras à parte, um abraço para o senhor Mani, grande, extraordinário profissional, e trabalhamos com ele na Jovem Pan, eu trabalhei com ele também na Fox, um cara dos mais sérios, dos mais honestos que eu conheço, e um dos grandes comentaristas da Ó, história do uma rádio, ótima, televisão, um texto maravilhoso da época da revista Placar, fantástico. E conhece ótima futebol. pessoa, conheço muito bem ele, Gente né? boa E já demais. briguei bastante com ele, porque brigar com o Fábio Sorma, brigar com o Fábio é É normal. fácil, é fácil, Normal. é fácil. Eu brigo com você todo dia. Bom, vamos ao tema. Eu sei que você está esperando. Tchan, 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 tchan. Meu caro Fábio Seródio, Ah, o Flamengo vai se desintegrar? A barca está de partida? o bonde do Mengão, você está falando? O bonde, a barca. Olha, Cotarolo, você vai se desintegrar, não acredito, mas que o Flamengo gosta de comprar bonde, vou te contar, porque no Rio de Janeiro tem aquela história que o português comprou o bondinho do Pão de Açúcar, né? Tem. Então, o Flamengo é o cara que compra bonde, que realmente tem certas coisas impossíveis de acreditar. Por exemplo, Arturo Vidal Hum, já anunciou que sequer vai completar o seu contrato no Flamengo. Ele vai partir. Ele que amava tanto o Flamengo, postava com a camisa do Flamengo, era, né? é. Pois é, 36 anos de idade, foi contratado pelo Flamengo. É o chileno com maior número de títulos oficiais da história, 25 títulos oficiais. Eu confesso, Quartarão, que ele não é tão bom jogador assim. Eu diria que ele tem um bom empresário. Ah, Seródio, Ó, hoje. que é o empresário dele, cheira a título, hein, Quartarão? Ah, eu acho que não é só o empresário. É que se a gente avaliar o que ele rende hoje, ele é um Diego Ribas, né? Não, No o Diego é engano. muito melhor que ele. Não, mas ele é um cara que está em fim de carreira. O Diego Ribas também foi um ótimo jogador, mas nunca foi aquilo que se esperava.
Mas, pelo menos ao contrário do Robinho, seu companheiro, ele está aí tranquilo, nunca fez nada de errado com as mulheres. Mas a verdade é a seguinte, né, Seródio? Ele está em fim de carreira, ele está na descendente. Ele foi um grande jogador de futebol. Eu não posso compará-lo a Zamorano, a Caselli, a grandes jogadores da história do Chile, né? Nem mesmo ao Marcelo Salas. Mas ele foi um grande jogador de futebol É. para a atualidade, mas não é mais. E ele já percebeu que não tem espaço no Flamengo. Agora, o que acontece muito, não é só com o clube brasileiro, não, mas principalmente aqui, né? Os caras trazem o jogador por aquilo que ele rendeu e não por aquilo que ele pode render. O Vidal foi sabe, um cara veio aqui para encerrar a carreira. O Sidorf chegou no Botafogo, jogava bonito, batia bem na bola, mas já não era mais o Sidorf, senão ele teria ficado na Europa. Ou seja, quando o cara não tem mercado mais no primeiro mundo do futebol, vem para o segundo mundo, ou até talvez para o terceiro mundo. E mesmo no time do Flamengo, ele não tem mais espaço. É só olhar o time. Ali naquele meio-campo, ele não vai jogar, ele vai entrar de vez em quando. E ele já percebeu que não vai jogar. Embora o São Paulo eu tenha dirigido numa época melhor no Chile, mas a verdade ele sabe que não tem mais espaço para ele, né, Seródio? Olha, Quartarolo, infelizmente no futebol brasileiro, a gente tem a mania de comprar remédio e não ler a bula. Vai pelo nome. Por Não, não, exemplo, remédio vencido. o Honda foi contratado pelo Botafogo. Aí, não a marca de carro, o japonês. Não jogou nada. Aliás, aqui só rolou treta. E como o Honda teve vários. O Arturo Vidal é um. Eu acho, que se não inventaram uma função aí para pagar alguém chamado observador técnico, analista de desempenho. É, Não, poderiam arrumar um analista de currículo. Eu vou dar um exemplo em cima do Arturo Vidal. Arturo Vidal tem yes. nome, É, tem nome. é Aí importante. o analista de currículo ia olhar assim: 2018, 2020, só 2 anos na Juventus, hein? E olha que na Juventus ele não vestiu camisa, não, ele fez tatuagem, Hum, ok? Bayern de Munique, 2 anos. 2 anos. Barcelona, nem 2 anos. Internacional, em 2 anos. Ou seja, é um cara que fica pouco tempo no clube. Análise 1, análise 2. Na Juventus, 171 jogos, 48 gols. tá No suave, Bayern de Munique, vai caindo. claro. 124 jogos, 22 gols. Não é ruim, Barcelona, 96 jogos, 11 gols. Está caindo. tá caindo. Internacional, 71 jogos, 4 gols. Peraí, já deu para perceber que o rapaz está em queda de rendimento. Ok? E se for analisar mais profundamente, vai ver aqui. Internacional, foi o último time dele. Vidal participou de 41 jogos na última temporada e em apenas 3 ele Como ficou titular. 90 minutos em campo. Do total de 71, nos últimos 41, ele só ficou em campo 90 minutos em 3 jogos. Tava na cara que era um bom de Quartarolo. Mas aí que tá, né? Acontece muito do cara contratar, e tem sido assim. Você falou, posso falar vários nomes, mas já que estamos falando do Flamengo, contrata porque ele foi importante um dia, porque ele tem um currículo de títulos, mas os títulos são conquistados há muito tempo, né? Você lembra quando o Ósio veio jogar no Palmeiras? Aí perguntamos, porque na época não tinha tanto grau de informação, tanta agilidade de informação como tem hoje. Mas a gente tinha na nossa rádio um cara chamado Cláudio Karsug, que conhecia o Marco Ósio. Aí a resposta do Karsug, sintetizada como sempre, definiu tudo. E o Carlos Alberto Silva não queria o Ósio, na verdade, né? Impuseram, porque era Parmalat, um cara da Parmalat chegou, mas ele era um jogador fraco já na descendente. Aí o Cláudio Karsug falou assim: Ei, esse Marco Ósio não foi mal jogador, mal jogador. Mas o último gol importante que ele fez já faz mais de 7 anos, né? Então, quer dizer, é isso aí. E você se lembra, Serode, que na época, quando tinha o chamado olheiro, ou prospector de profissionais, ou coisa parecida, que agora mudou até este nome, né? Quando alguém ia contratar um jogador aqui em São Paulo, um time lá do Rio Grande do Sul, amigos da imprensa lá de Porto Alegre ligavam para a gente
e faziam até matérias para saber como é que é o cara, como é que o cara jogava, o que, que ele tinha, se ele tinha muita contusão, se ele era um cara disciplinado, se ele é um cara bom de grupo, se ele é um cara que dava problema, mas que resolvia no campo, enfim. A gente era obrigado a fazer esse tipo de observação. E quantas vezes a gente ligava e falava assim, ó, tem fulano de tal que o Parmeira, que o Corinthians está contratando, mas olha, a informação lá de onde ele está é que ele jogou muito pouco esse ano, que ele tem contusão, que ele tem problema com os companheiros, que ele tem problema com o técnico. O inverso também era verdadeiro. O cara realmente é gente boa, diz que é do elenco, é bom de vestiário, faz gols, joga, não cria problema, não cria polêmica. Tem os dois lados. Então a gente fazia de uma forma que não era obrigatória para o clube, mas para dar informação para o público. Sim. Eu acho que está faltando alguém que faça isso nos clubes, Serote. Falta cérebro. Me desculpe, mas falta cérebro. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Todos sabem que o Marinho foi afastado por indisciplina no Flamengo. Fez um rebu, quase veio parar no São Paulo. Ainda bem que não veio. No Flamengo, o rebu foi tão grande que a advogada dele obrigou o Flamengo a trazer ele de volta. Tem contrato, né? Todo contrato, blá, blá, blá. Quer dizer, ele está no Flamengo contra a vontade de alguém. Mas não está. Não, ele está, voltou. Mas não está. Está, mas não está. Mas, se você analisar o Marinho começou lá atrás, em 2016, no Fluminense. Não jogou nada. Passou pela Internacional, não jogou nada. Passou por Caxias, Paraná, Goiás, Ituano, Náutico, Ceará, Cruzeiro, também não jogou nada. O Marinho só foi aparecer mais ou menos no Vitória da Bahia. Lá ele fez 21 gols em 43 jogos. Boa média. Boa média. E para o Vitória, maravilhoso. Aí o Grêmio, ele foi jogar na China. Na China ninguém viu nada, mas ele fez 3 gols. Na China? Na China. Aí voltou no Shangung Yatai. Aí foi parar no Grêmio. Ainda no Grêmio, era tido como um promissor jogador que já tinha passado pelo Internacional. No Grêmio, ele fez 5 gols em 28 jogos. Não jogou nada no Grêmio. Não jogou nada. Aí o Santos foi buscar o Marinho. Por incrível que pareça, e aí são as obras do acaso, no Santos, o Marinho foi bem. O Santos foi o melhor time de futebol na história do Marinho. Marinho seleção. Lá ele fez 41 gols em 113 jogos, foi eleito o melhor jogador da América do Sul. Que a gente não entendeu até agora também. Ninguém conseguiu entender. Aliás, essa história de ser eleito o melhor da América do Sul é como se fosse convite para cemitério, hein? Melhor não ganhar. O que aconteceu? Com o Oba-Oba, queria o Marinho na seleção. Sim. Com tanto Oba-Oba, queria Marinho na seleção. Com tanto Oba-Oba, o Flamengo levou o Marinho. 6 gols, 55 jogos. É um bonde ou não é um bonde? Aí há duas vertentes que eu acho que tem que analisar. Primeiro, que ele não é o que ele pensa que é. Ele é um jogador médio, de bom para médio, olha lá, de médio para bom. Jogou com o Sampaoli no Santos, o Santos tinha um ataque melhor do que hoje, o time era melhor e vivia uma fase muito boa. Ele também era 4 anos mais jovem, né? Ajudou. O Santos trabalhou em cima da velocidade dele, do que ele jogava, ajudou, é claro, o técnico também ajudou, e coincidentemente agora com o Sampaoli ele não consegue jogar. E é fácil explicar, Seródio, porque ele andou dizendo em intramuros, pelo que surgiu de informação, eu nunca ouvi o Marinho falar isso para mim, né? Aliás, não converso com o Marinho, e se vê na rua não sei quem é, infelizmente. Eu já conversei com ele. Ele não é ruim, não, boa gente. Não, ele é excelente pessoa, mas como jogador não teve contato. Eu parei de fazer reportagem faz tempo, né? E não tenho nenhum interesse em voltar. Agora, eu vejo jogando. Foi um bom jogador para o meu Santos, jogou lá, realmente respondeu o que tinha que responder. Só que no Flamengo ele não tem lugar para ser titular. É discutível até ele ser reserva. Ele não tem bola para jogar no elenco que o Flamengo acha que tem. Então a gente não entendeu muito a ida dele para lá. Tanto é que estão tentando se livrar dele já há algum tempo, não é? E ele foi com um salário altíssimo em relação ao que ele não ganhava no Santos, porque, na verdade, o Santos ficou devendo para ele, e o Santos aproveitou a chance para fazer uma acomodação, não dever depois para ele, e deixou o cara embora, talvez até percebendo que ele tinha chegado no limite dele. Então,
Tudo bem, agora ele tem um contrato com o Flamengo. Não adianta o Flamengo falar assim, está afastado, tem que pagar o cara. Aí a Não, advogada está vai para a afastado justiça. por indisciplina, Quartarolo. Sim, mas que seja, não pode, não pode. A indisciplina dele também é discutível. Ele não quis viajar para fazer tratamento fora do Brasil, ficou aqui tratando. Então, o São Paulo também é meio chato nisso. E já aproveitou, já que vocês não querem, vou dar um jeito de também não querer. Aí eu acho até sacanagem com o Marinho. Mas ele não tem bola para jogar no time principal do Flamengo. Hoje talvez ele jogasse no Santos com facilidade, mas no Ah, São não, no Paulo, Santos, no Santos acho que joga. não jogaria no São Paulo, porque O Arturo Vidal no Santos joga. a tese do São Paulo é a seguinte, Seródio. O São Paulo não tem um jogador de velocidade, mas eu também não Ah, então sei. vamos contratar um O motor retificado para resolver o O problema. Saim Bolt vem. Ah, Agora, o que acontece? traz um motor retificado para ver se anda. Eu não acho que ele tenha mais a mesma velocidade que Não. tinha antes. Então, sabe, eu acho assim, o Dorival Júnior é um cara muito competente para fazer o São Paulo jogar com o que tem, tanto é que está conseguindo. É claro que tem deficiências, mas eu acho que ele ia acrescentar muito pouco, ele ia ser reserva também no São Paulo, Cerotti. Só que ia receber um dinheiro legal. Ah, eu falo desses jogadores, não é que eu tenho nada contra o velho. Ah, não tem nada a ver, pô. Olha Muitos lá, hein? jogadores dessa idade aí que estão jogando o fino da bola, mas eu sou obrigado a falar porque são bondes, prometeram e não cumpriram. Foi dinheiro jogado no lixo. Mas não é culpa deles, né? Não é culpa deles. O Arturo Vidal veio porque o Flamengo quis. O Marinho foi porque o Flamengo quis. E ainda vou te dizer mais. Eu coloco na condição de bonde o Davi Luiz, que está já no finalzíssimo de carreira no Arsenal, falhava nem titular, veio para o Flamengo para ser o azeitona no pudim. Aliás, eu não coloco azeitona em pudim, eu coloco azeitona na empada. No pudim, não. Mas o Flamengo quis, ele veio. Aí tinha lá uma cláusula, tem que jogar 30, sei lá, X jogos. Se jogar X, Renova. renova. Aí ficaram segurando o cara, segurando o cara, segurando o cara, segurando o cara. Chegou uma hora que não tinha ninguém, pôs. Claro. Pronto, vai ter que renovar. Ou então fazer um acordo com ele. Ou então acertar para o cara ir embora. Felipe Luiz. Felipe Luiz, não tenho nada contra ele. Aliás, Jogou foi, muita para mim, bola. jogou bola mais na seleção do que em clube. Jogou muito, jogou muito. Mas No sim, Flamengo pro também. Flamengo, no Flamengo, jogou bem no Flamengo. Só que o Felipe Luiz, com 37 anos de idade, não dá. Ele estava segurando a lateral esquerda e o tal do Ayrton Lucas já estava voando baixo um tempão. Hoje considero o Ayrton Lucas o melhor lateral esquerdo do Brasil. Eu também. Ele e o Marçal do Botafogo. E aí o que acontece? O Felipe Luiz veio e estava ocupando a vaga de outro. Por isso eu acho que o cara que vai trabalhar num clube de futebol, ele tem que saber olhar o currículo do cara, saber que não é jogador que passa mais do que 2 anos dentro do clube, saber que é jogador que acha que é mais do que sempre foi, que é a melhor fase do Marinho, por exemplo, é irregular. Ele foi ter a melhor fase da vida dele no fim da carreira, cara. Então, Seródio, veja você, se o Flamengo contratasse o Marinho ao final de 2019, a gente entenderia, porque ele Ah, fez um não, ótimo aí campeonato. ia ficar pior. Em 2019 ele estava emprestado no Caxias, por exemplo. Não Não, não, jogou nada. não estava no Santos ainda, então, Não, então não, me não. equivoquei, desculpa. Mas é quando no Santos ele teve um bom momento. Vamos supor que aquela Libertadores, que ele foi vice, que aliás não jogou nada na final, né, contra o Palmeiras, mas tudo bem. Aquela final lá, até aquele ano da Libertadores do Palmeiras, que o Santos foi vice, com grande campanha sob o comando do técnico Cuca, que fez também um grande trabalho, vida pessoal à parte, ele que se vire lá, mas a verdade é que fez um grande trabalho. Se um time chega e contrata o Marinho naquele momento, era mais compreensível. Pô, o cara fez uma grande campanha, vamos apostar nele. Mas não, deixaram esvaziar. E daí, quando voltou ao normal, que foi no ano seguinte, e daí já com muitos problemas, inclusive de contusão, que é normal também, porque hoje o calendário vai esgarçando as pessoas e o jogador, claro também passa por isso. E daí contrataram o Marinho, queriam contratar o menino lá, o Ângelo, agora também seria para o lugar que deveria ter sido para o Marinho. E sobre o Davi Luiz, eu acho que não tinha mais espaço para ele jogar aqui. Aí o cara desse, que
E quando eu falo um cara desse, não tome como pejorativo. Estou Ninguém falando tá falando mal de jogador, pelo amor de velho. Deus. O Davi sempre foi um cara muito legal comigo, aliás, foi um grande jogador de futebol também, respeito. Mas o cara vem ganhando 1,5 milhão e não joga mais para ganhar 1,5 milhão. Aliás, nem quando estava bom, quando era bom já não era isso. Aí veio o Felipe Luiz, que é um grande jogador, mas virou o Rafinha da lateral esquerda. O O Rafinha é um Flamengo fez exemplo. bem em se livrar do Rafinha. O Flamengo mostrou que o Rafinha já não dava mais. Foi para a Europa, voltou correndo, foi para o Grêmio, não jogou, e no São Paulo chega a ser medíocre. E medíocre é médio, viu, gente? Não é a pior coisa que existe, não é lixo, não. Mas ele é um jogador médio hoje, tem só experiência. Médio para baixo. Experiência e discussão com o árbitro. E o Felipe Luiz conseguiu renovar o contrato para ficar mais um ano na reserva do Flamengo. Um jogador consagrado como ele aceitou porque o salário é altíssimo. Então, por que não pegar esse dinheiro e investir numa grande contratação ou então ver uma outra situação dentro do próprio Flamengo? Então, há erros grandes em tudo isso aí. Assim como, não é o assunto, né, Seródio? O próprio Renato Augusto, é um jogador que não consegue jogar no Corinthians. Ah, ele é grande jogador. Sim, mas ele não joga. Ele não joga. Então, é complicado. O Renato Augusto é uma outra situação. Nós estamos falando de situação bonde. Por exemplo, o Corinthians contratou um monte de jogador, como se você for o cara que vai na farmácia sem receita. Opa, Romero, esse daqui, Romero, me fez bem um dia. Quero um pacote desse. Ou aquele lá, também me fez bem um dia. Não é assim. Juliano, não sei o que lá. Juliano, não, Maicon, William. Tudo nome que, um dia eu tomei e me fez bem. Não pode ser assim. Mas você era outro também, né? Era outro, só que o Corinthians montou um time, montou uma esquadra para trabalhar no museu do clube. Entendeu? O São Paulo trouxe o Rafinha. Tá, o Rafinha já é ex-jogador faz tempo. Ele ganha da besteira que fizeram ele trazer o Daniel Alves. Ganha só dessa besteira, porque senão é outro bonde. Mas ainda era o Daniel Alves. E não tem muita coisa que acontece no futebol. A gente tem que olhar, mesmo quando o nome é forte, você tem que olhar os detalhes. Por exemplo, o Suárez participou, Luizito Suárez, saiu do Benfica, do Barcelona, onde era rei, foi jogar no Atlético de Madrid e jogou bem. Foi para o Nacional do Uruguai, não foi uma grande passagem dele no futebol uruguaio. No entanto, se você olhar dos 20 jogos do Nacional na temporada, ele jogou 18. Então você sabia que é um cara que iria apostar, ele ia jogar. Está sempre no jogo, né? Está sempre no jogo. Você não pode apostar num cara que nos 41 últimos jogos dele no clube, ele jogou só 90 minutos. Aí você está jogando dinheiro fora. Espero que vocês tenham entendido a diferença. Para mim, o Flamengo andou apostando, comprando alguns bondes e agora sofre para se livrar deles, Quartarolo. Livra-se de mim! Enviando um beijo para todo mundo. Ô, Serodi, quando você está com o bonde ruim, não fica no trilho, né? Ele sai mesmo. Um abraço, meu caro Fábio Serodi. Um abraço a todos vocês que nos acompanharam mais uma vez. Olha, se você já é inscrito no canal, se você participa aqui dando opinião no descritivo, clica lá, acompanhe, espalhe o programa por aí. Se você está nos vendo pela primeira vez ou nos vê sempre, mas ainda não está inscrito, vai lá no sininho, você perde 3 segundos. Eu contei ontem, 3 segundos. Aliás, não foi eu que contei, foi uma pessoa amiga minha que entrou e. Foi a Netinha. Já está. A Netinha faz em 1 segundo, é muito rápida. Essa criançada é melhor que nós. Então, perde só 3 segundinhos, clicou, já está inscrito, já está conosco. Tá bom? Estamos aí com o Pelé, em busca do milésimo. Um abraço, meu caro Fábio Serodi, até amanhã. Um beijo no coração de todos vocês e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.